O STF formou maioria nessa sexta-feira contra o pedido de Jair Bolsonaro para afastar Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito sobre a trama golpista. Foram registrados 6 votos em apenas 4 horas de julgamento no plenário virtual. Relator do caso, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, votou para rejeitar a solicitação e foi acompanhado por Edson Fachin, Gilmar Mendes, claro, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Dias Toffoli. Aliás, esses 3 últimos indicados pelo próprio Lula. Moraes está impedido de votar. Restam, portanto, os votos de Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux. Os ministros devem se manifestar sobre o caso até a próxima sexta-feira, 13. Então aqui, né, na nossa análise, a gente sempre apontou que isso iria acontecer porque, na verdade, já estava acontecendo de maneira tácita ou expressa nos bastidores. O Moraes ele não fez isso tudo como relator-geral da República desde a criação de ofício pelo Toffoli do inquérito das fake news para depois chegar e ser declarado suspeito pelos próprios coleguinhas. Então ele assumiu a relatoria sem sorteio do inquérito das fake news, depois veio o inquérito dos atos antidemocráticos, desdobramento com o inquérito das milícias digitais, aí vem o inquérito da trama golpista e o Moraes relata tudo, não se importa inclusive com quem tem ou não jurisdição, sobre quem o STF tem ou não jurisdição, ele vai colocando todo mundo como se tivesse com foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Ele, enquanto era presidente do TSE, fazia ali articulações sem deixar registrado, publicizado o que ele estava fazendo, transferindo casos de uma corte para outra, como se confirmou, se comprovou pelo escândalo da Vaza Toga, quando o assessor dele no STF se comunicava ali com o chefe do Departamento de Combate à Desinformação do TSE, pedindo um relatório de provas contra pessoas que o Moraes queria punir. Apareceu mensagem do Moraes dizendo que iria transferir casos ali envolvendo bolsonaristas para o STF, para depois ameaçar multa, o que depois acabou gerando inclusive a suspensão da plataforma X. Então assim, você tem um monte de elementos ao longo dessa história de relatoria do Moraes que mostram elementos de suspeição se fosse um juiz qualquer. Agora, como é um juiz do Supremo Tribunal Federal amparado pelos pares, com toda essa cumplicidade que existe, esse corporativismo, aí o Moraes está podendo fazer tudo o que bem entende. Então, no inquérito da trama golpista, saiu um relatório, uma decisão do Alexandre de Moraes, nas últimas semanas, em que ele cita ele próprio 44 vezes. Porque ele é vítima dos bolsonaristas que queriam prendê-lo ou até executá-lo, como foi colocado ali pela Polícia Federal no relatório a partir daquele documento do planejamento Punhal Verde e Amarelo. Então o Moraes passou a ser vítima, julgador, acusador, assumindo diversas funções, e isso quando ele não estava no TSE também, enfim, dizendo que não vou publicar o que eu estou fazendo, porque senão seria esquizofrênico, eu vou oficiar a mim mesmo. Como se o Moraes fosse o dono da República e não precisasse deixar tudo devidamente transparente, porque ele ocupa 2 cargos, então é ele que manda e eu ia usar um verbo mais chulo, né? E deixemos para lá o padrão de procedimentos. Então, há diversos elementos para que o Moraes seja declarado suspeito. O fato de ele ocupar tantos papéis acaba dando alguma legitimidade para a narrativa bolsonarista de perseguição, o que não é bom, porque há uma série de podres, uma série de sujeira do bolsonarismo que a gente radiografou aqui nas últimas semanas, que precisa ser apontada, condutas que são merecedoras de punição. Aqueles que tiveram essas condutas precisam ser punidos. A gente ainda vai analisar, evidentemente, o que vai vir da Procuradoria-Geral da República sob o comando do Paulo Gonet, com as denúncias, inclusive, provavelmente contra o Jair Bolsonaro, para fazer mais análise penal. Agora, você acaba dando munição política para o bolsonarismo posar de vítima. Então, assim, tudo começou errado, continua errado, e aí a gente tem que fazer essa distinção aqui diariamente no Papo Antagonista. Olha,
um absurdo, que esses militares que estivessem tramando um golpe de Estado, que o Bolsonaro tenha consultado os comandantes das Forças Armadas, que ele nunca tenha desestimulado aquelas lideranças de fazer a interrupção das estradas, o acampamento militar, etc. No entanto, o Moraes também não devia fazer assim, assado. É o jornalismo que a gente faz, apontando os erros de todos os lados. Lula Teixeira. Felipe, veja que esses 6 primeiros votos aí no STF é a turminha mais próxima ali do Alexandre de Moraes e do governo, né? É o Zanin, é o Edson Fachin, é o Toffoli. Então, enfim, acho que eles tentaram ali talvez uma estratégia de vamos correr para a gente isolar os que podem ser contra esse tipo de coisa. Agora, eu fui ver os argumentos do Barroso, né? Porque o Barroso acha que tudo bem o Alexandre de Moraes continuar ali como relator e para julgar depois o que vier. São argumentos muito frágeis, né? O Barroso ele fala o fato de alguém ser vítima no processo não necessariamente conduz a uma impedimento automático, né? E eu discordo dele. Eu acho que se o cara é vítima, o Alexandre de Moraes, como você citou aqui, aparece várias vezes no inquérito, ali as pessoas seguindo ele, com plano para sequestrar ele, anular a capacidade de atuação dele. Então, para mim, é óbvio que ele conduziu as investigações e fez... ele era citado como a professora, né, pela turma lá que estava envolvida, né? O codinome dele, na rataria ali, que queria atingi-lo, era professora. Então, para mim é óbvio, né, que ele não é uma pessoa imparcial. Ele deveria não ter conduzido essa investigação e muito menos julgar. Outro argumento do Luiz Roberto Barroso é que a vítima não pode ser uma vítima individualizada, do tipo só o Alexandre de Moraes. A vítima, no caso, era a sociedade como um todo, né? Que podia ter um golpe de Estado, então era toda a sociedade, não o Moraes. Faz sentido olhar que a sociedade também era vítima, mas uma coisa não exclui a outra, né? Não é porque a sociedade podia ser vítima que o Alexandre de Moraes deixa de ser. Então, eu acho que um erro essas análises do Barroso, tudo mostra que vai ser um julgamento tendencioso. E tudo mostra o duplo padrão do Supremo Tribunal Federal, que considerou Sérgio Moro suspeito. E vínhamos aqui falando sobre a decisão do STF de manter Alexandre de Moraes na relatoria do inquérito sobre trama golpista. Ricardo Kerstmann, diretamente dos Estados Unidos, o nosso mineirinho. Salve, salve, Ricardo. O que você destaca a respeito dessa conduta que eu chamei de duplo padrão do Supremo Tribunal Federal? Salve, salve, Felipe, boa noite, Duda, boa noite também para os nossos queridos antagonistas. Olha, era mais do que o esperado, né? Que os ministros, os colegas, ficariam ao lado dele, sustentariam essa posição de que ele não estaria impedido ou suspeito, como eles usam no jargão judicial, para continuar na relatoria e até mesmo vir a julgar as ações que, porventura, sejam impetradas no Supremo Tribunal Federal em relação a toda essa trama golpista. Não é surpresa para ninguém, Felipe, seja pela fidelidade que eles têm uns aos outros, mas seja também pelas manifestações anteriores dos próprios ministros e, Felipe, de uma turma de analistas, juristas ou jornalistas que acabam defendendo a continuidade do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não há necessariamente algum tipo de impeditivo legal. Muita gente fala assim, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele é vítima, ele acusa, ele investiga e ele julga. Quem defende a permanência dele diz que quem investiga não é ele, é a Polícia Federal, que quem acusa não é ele, é o Ministério Público Federal, e que aí sim caberia apenas ele o papel de julgador. E que não basta o fato dele ser citado nos inquéritos para transformá-lo em vítima e, a partir daí, transformá-lo também em alguém suspeito, para poder levar os processos adiante. Só que é o seguinte, Felipe, você citou as questões relativas ao ex-ministro Sérgio Moro na Lava Jato. Se for assim, é um duplo padrão moral. Além disso, a gente tem que lembrar também aquela velha frase, né, que a mulher de César não basta ser honesta, não basta parecer honesta, não basta ser honesta, tem que parecer honesta.
Não basta ele não ser suspeito, ele precisa, né, ser imparcial, para que amanhã ou depois não seja alegado algum filigrana desse jurídico que vive, né, terminando em anulações de sentenças. Caberia a ele mesmo, Alexandre de Moraes, se despir de uma certa vaidade, que eu acho que é esse o ponto, é isso que ele tem em excesso, e ele próprio falar assim, olha, eu não participo do julgamento, mas eu acho que isso a gente não vai ver acontecer, não. Pois é, se não viu até aqui, a gente não vai ver mesmo, né? Esse simancol dos ministros do STF praticamente não existe. Eles gostam mesmo de julgar aquilo em que eles estão de alguma forma envolvidos. Seguindo, Duda Teixeira, você falou tudo que você queria falar sobre o caso do Alexandre de Moraes no STF? Também ele fala ali no começo, olha, de um projeto de lei do Senado, do Orlando Silva, que foi engavetado. Assim, ministro do STF não tem que falar sobre projeto de lei em discussão no Congresso. Não é função dele. Quer dizer, ele tem que esperar, o projeto é discutido. Se o projeto for aprovado e virar uma lei, aí isso vai para o STF. E aí, se alguém falar alguma coisa, exatamente, judicializar o tema. Dizer, olha, isso aqui, será que é constitucional, será que não é? Aí sim o STF tem que analisar a questão e aí dar o veredito depois. Quer dizer, não é para ele fazer isso, a gente não pode normalizar esse tipo de coisa. Pois é, a gente não normaliza, mas eles já se acham aquelas pessoas que têm que, eventualmente, até impedir certas ações no Congresso Nacional, tem que fazer pelo Congresso Nacional, se eles entendem que o Congresso Nacional não faz, porque tem muita coisa que o Congresso Nacional decide não fazer, ele decide deixar como está. Aí os ministros falam, não, o Congresso Nacional não age, o Congresso Nacional se omite, logo o Supremo Tribunal Federal precisa agir, etc. Não necessariamente. Quer dizer, há a decisão de 594 parlamentares eleitos pelo povo de não mexer numa legislação que eles já fizeram, ou que outras legislaturas deixaram lá, consolidada no arcabouço legal brasileiro. Então os ministros estão se achando coaches, estão se achando parlamentares, estão se achando presidentes, estão se achando tudo, né? Menos juiz que deve ser regulado por uma autocontenção. Diga, Dudu. E Felipe, vai piorar, né? Porque assim, teve um projeto agora sobre inteligência artificial que foi aprovado no Senado e que está indo para a Câmara. Então você imagina que ainda essa discussão sobre inteligência artificial ainda vai chegar no STF em algum momento, né? Então a gente ainda vai ouvir muita bobagenzinha sobre o trem, sobre a teoria do risco aí pela frente. Pois é, eu registro sempre. Eu sou a favor de que as pessoas sejam identificadas nas redes sociais. Agora, o que eles querem fazer com todos esses pretextos, essas alegações bizarras, é muito mais do que isso. Eles querem ter margem para punir as redes sociais conforme a conveniência deles. Eles querem pressionar as redes sociais a apagar, a censurar determinados conteúdos dos quais eles não gostem. Eles querem exercer maior controle sobre plataformas sobre as quais não tem tanto controle, como tem por amizade, por alinhamento a um governo que faz escambo com emissoras de TV e rádio. Eles têm sobre o mercado da comunicação. Políticos, autoridades públicas exercem um poder, têm uma proximidade com empresários da comunicação, de diversas emissoras de TV e rádio no Brasil, que são, em primeiro lugar, concessão pública. Então as redes sociais não, os donos são bilionários que moram no exterior, que têm essa empresa com tentáculos em diversos países, então o Supremo Tribunal Federal não consegue controlar isso. E aí ele perde esse poder sobre as narrativas que circulam no país. E esses ministros não querem perder esse controle.